Graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Nós estamos nesse período que não podemos estarmos todos juntos, reunidos, né? Que saudade das comunhões, dos abraços, mas é assim que Deus tem nos permitido e é assim que nós vamos seguindo e com o olhar lá na frente que tudo isso irá passar e a vontade do Senhor prevalecerá. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que está nos assistindo, nos acompanhando. Nós estamos no nosso culto de quarta-feira, tá ok? Meus queridos e amados, eu estive pensando e meditando quanto Jesus é maravilhoso, quanto Jesus é bondoso para conosco. E quando você vê os relatos que ele deixou, que foi escrito na Bíblia Sagrada para nós nos orientarmos, aí como meu coração se enche de alegria e é uma grande explosão, porque eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele vai vir me buscar. Então, é com o mesmo sentido que eu estou falando, com a mesma batida de coração que eu quero que você esteja crendo também que o Senhor está no controle das coisas, tá ok? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo aí na sua casa. Seu aplicativo não dá, não sei se você está com o seu celular ou não assistindo esse culto, mas se possível, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso 22 em diante, tá ok? Livro de Marcos, capítulo 5, verso 22 em diante. Vamos à leitura do texto. Fala o seguinte: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e me põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de hemorragia. Ela declara muito sobre o cuidado de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhora, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão o tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de orar com você mais uma vez. Senhor, nós te louvamos. O Senhor é bom e tem nos dado tempo e espaço para nós meditarmos na tua palavra. Senhor, que hoje, nesse vídeo que as pessoas estão assistindo, neste culto que nós estamos prestando, nós possamos sair mais cheios da tua palavra. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, aqui nós estamos só eu, minha esposa, Carla, Edmar e Gênesis. Né? Gênesis está fazendo um coraçãozinho dizendo que me ama. Também o amor recíproco. Como é triste você pregar somente para o celular, mas através desse celular eu sei que tem centenas e dezenas de pessoas assistindo. Amém? E eu estou pregando para os 3 aqui também. Amém? O cara está falando isso. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem: Jesus tem todo o poder. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre as doenças, sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo
tem a autoridade. Olha só, aqui nós nos deparamos no verso 22, dizendo o seguinte, que um homem chamado Jairo, um dirigente da sinagoga, ele chega e se prostra aos pés de Jesus e implora pela filha dele. Olha que interessante, minha filha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Eu quero chamar a tua atenção aqui para esse texto, que nós, meus irmãos, temos uma dificuldade de entendermos que Deus está no controle. E nós muitas vezes padecemos porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos de ouvir falar, mas nós literalmente, quando chega naquela hora que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu confio em Ti, nós muitas vezes recuamos e vamos para outras situações. Eu quero chamar a atenção nessa noite. Olha só, o verso 25. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, o comprimia. E nessa situação que Jesus saía para acompanhar Jairo, acontece algo diferente. E é aí que eu quero que você entenda. Muitas pessoas estão como essa mulher, sofrendo desesperadamente. Mas, por mais que ela tenha um encontro com Jesus, as pessoas têm uma certa distância de Jesus. Não, eu sou cristão, eu sou crente, eu concordo, eu aceito, mas tem coisas que eu não aceito. Você quer ver uma das coisas que sai muito de nossas bocas? Se Deus quiser, assim será. Concordo plenamente com essa palavra. Mas tem coisas que é nós que temos que tomar decisões. Tem coisas que somos nós que temos que fazer por onde. Tem coisas que somos nós que temos que dar um passo de fé para ver o milagre acontecer. Pastor, mas isso acontece hoje em dia? Lógico que acontece. Se nós estaremos servindo um Deus mudo e morto que não ouve. Mas não, o nosso Deus é todo poderoso e Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 vai falar sobre isso. Paulo discorre que nós devemos nos cuidarmos no Senhor. Olha só. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e uma meia multidão tocou em seu manto. Ela falava em seu coração, se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada. Pastor, então você está dizendo que nós não precisamos mais ir ao médico, nós não precisamos só orar e nós seremos curados? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós devemos exercitar a nossa fé. Dizer, Senhor, aqui está, se for da tua vontade que eu seja curado, que eu seja restaurado, amém, que seja feito. Mas se não for da vontade do Senhor, amém, eu vou procurar os médicos e pela medicina o Senhor há de me curar. Deus tem feito milagres e maravilhas, desde o sobrenatural até mesmo o natural, usando médicos. Deus tem feito isso. Sim, Deus tem feito. Mas aqui essa mulher, eu creio que você deve conhecer pessoas que já gastou tudo que tinha com médicos e não tem mais para onde ir. Mas quando essa mulher ela ouve o que Jesus era capaz de fazer, ela fala, opa, tem coisa diferente aí. E aqui nós vemos um exemplo de que nós vivemos hoje ainda. Nós procuramos os melhores médicos, nós procuramos as melhores clínicas. Eu me lembro que acho que 1 ano e meio atrás, uma pessoa foi aconselhada a fazer uma ressonância. Uma ressonância, os irmãos sabem muito bem que não é barato. No particular, a faixa de acima de R$1.000. Aí. E essa pessoa fez.
gastou o que não tinha. E quando ela chega para o médico, o especialista da coluna, o médico olha e fala assim: me desculpe, mas você acabou de gastar esse dinheiro em vão, porque eu jamais pediria isso para você. Nós estamos ouvindo pessoas, faz isso, faz aquilo. Essa pessoa, ela ouviu que ela deveria fazer um exame sem ser pedido pelo médico. Ela foi e pediu para o médico: olha, me receita um exame. O médico receitou o exame. Ela fez. Quando foi no especialista, o especialista falou: não, não precisa. E esse especialista, ele é pastor e é médico também. E ele chega e fala, e começou a falar de Deus também e tal. Então você vê, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos buscar os melhores especialistas, mas nós não buscamos o médico dos médicos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós temos que ter isso definido em nossa vida, em nossa mente, em nossos familiares. Eu não sei se você já teve experiência de você sentir dor em alguma coisa, ou orar por uma pessoa e a pessoa imediatamente ser restaurada, assim como foi feito com essa mulher. Ela simplesmente tocou em Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Eu não quero colocar um dogma aqui, não é esse o meu objetivo, mas o meu objetivo é despertar você que está achando ainda que muitas vezes Deus ainda não realiza mais milagres. Pelo contrário, Deus é poderoso e Ele ainda realiza milagres e muito mais ainda que eu e você possamos imaginar. Hoje é quarta-feira, hoje é um dia de culto diferente, hoje é um dia de culto de oração. Quando nós viemos, nos preparamos para um culto de oração, nós viemos com o coração para interceder, para orar. Essa é a situação. Nós temos que nos preparar para isso. E ela diz, olha só, verso 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu não sei como está a sua vida, mas eu desafio você pela fé. Não estou falando para você ser negligente, mas pela fé, olhe pelos olhos da fé, que Deus pode restaurar a sua vida. Essa mulher sofria 12 anos. Eu já vi pessoas com 2 cânceres, fazia mais de ano que não andava. E Deus curou essas pessoas. Deus curou essa pessoa. Eu não sei o que você tem visto e ouvido, mas nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Isso foi o que os apóstolos falaram. Por quê? Porque eles viam sendo manifesta a glória de Deus na terra. Pessoas eram restauradas, pessoas eram curadas. Ah, pastor, mas isso aí ficou lá atrás, pastor. Não, meus irmãos, a Bíblia relata que ainda existe milagres. Somente creia. No mesmo instante, ela foi curada, estancou no mesmo instante que ela tocou em Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. E Jesus fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, mas mestre, como alguém te tocou? A multidão te comprime e tu perguntas, alguém me tocou? Porque Jesus sentia que saía poder dele. Naquela hora saiu o poder de Jesus. E Jesus sentiu isso. Jesus está na sua casa agora neste momento. Pastor, aonde? A Bíblia relata que Ele está em nossos corações. A Bíblia relata que Ele está conosco até o final dos tempos. Nós não podemos ser tão gelados. Não podemos. Fé. Olha só. Depois que Jesus vem e fala isso daquela multidão, ela vem toda trêmula e conta tudo o que houve para Jesus e para todos que estavam assistindo. E de repente essa mulher, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E na cultura judaica daquela época, era proibido
a mulher quando o fluxo de sangue sair de dentro da sua casa, porque ela se tornava impura. E pelas leis mosaicas, você não poderia tocar numa pessoa impura, porque você se tornaria impuro também. Então você imagina, quem conhecia aquela mulher, ela sempre vivia à parte, vivia separada. Se hoje nós falamos de depressão, nós falamos hoje de momentos que a sociedade está vivendo uma situação depressiva, ansiosa. Agora você se coloca no lugar dessa pessoa, dessa mulher, tanto tempo sofrendo, 12 anos sem ninguém receber um abraço, sem ninguém tocar nela. Por quê? Porque a lei dizia que se tocasse na mulher com fluxo de sangue, se tornaria impuro. Agora você imagina, se você tivesse uma doença e incurável, e as pessoas olhassem para você e falassem: olha, vamos evitar, você não pode isso, não pode aquilo. Ei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos deu vida e vida em abundância. Descanse no Senhor. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os enviarei. Ele fala que Ele vai transformar. Então olha só que Jesus fala. Então Ele disse: filha, a tua fé a curou. Fé. Se nós formos pregar em Hebreus 11 e nós formos olhar o que o texto todo fala sobre fé, nós vimos que a fé é algo que é produzido aonde nada existe, nada tem. Para essa mulher, pela medicina daquela época, ela já não tinha mais nada. Eu não sei como está a sua vida, se a medicina dessa época falou que você está desenganado. Mas a última resposta vem lá de cima. A última resposta vem do Senhor. Não vem aqui da terra. Então lute, tenha fé, persevere. Não olhe para o lado. Não olhe. Continue firme, porque o Senhor, Ele é poderoso. Eu creio nisso. Por mais que você vê amigos, familiares no hospital, e você olha e diz assim: olha, isso é impossível. Eu me lembrei agora de uma situação que nós vivemos em 2015. Foi uma situação que nós achávamos que, eu falava, não, eu vejo pela fé esse menino restaurado. O médico pegou o joelho dele, quando o médico pegou o raio-x e colocou na posição certa, que ficou certo um joelho encaixado, eu consegui ver que os fragmentos dessa parte do fêmur da perna esquerda tinha se estraçalhado. E o médico olha para mim e diz assim: eu não vou nem pôr a mão, porque ele vai morrer daqui a algumas horas. Eu falei: o Senhor vai pôr a mão nele, e Deus vai lhe usar, e o Senhor vai restaurar a vida desse menino. E o médico olhou para mim assim, eu falei: eu vejo pela fé. Em nome de Jesus, doutor, o Senhor vai. Estava desesperado, pastor? Não, não estava. O acidente acontecera às 4:30 da manhã. Ele foi a primeira cirurgia às 6 horas da tarde, para as 7 horas. Quando chega nesse momento, os médicos já estavam desesperados, porque eles falaram que pode dar embolia pulmonar, e o organismo suga a gordura do osso para dentro do sangue, e isso poderia estraçalhar todas as veias dele, com os fragmentos pequeninos de ossos. E de repente Deus começa a usar a vida daquele médico. E o médico olhou para mim e falou assim: então tá bom, se você crê em Deus, que Deus pode restaurar, esse médico, ele é pastor também. E esse médico foi e restaurou. Hoje esse jovem é um baita de um rapaz bonito. E ele vive uma vida normal, sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Porque nós acreditamos, nós oramos, nós declaramos, nós clamamos o Senhor, nós tivemos fé e nós não esmorecemos, porque nós sabíamos que Deus estava no controle. Eu não sei como está a sua vida. Você está num culto de oração agora.
Você está num culto que logo, logo nós vamos orar. Mas eu quero te desafiar. Pastor, eu não tenho tanta fé assim. Começa a orar. Começa a dizer, Senhor, pela fé eu já me sinto melhor. As palavras têm poder. E muitas vezes nós não usamos as palavras corretas, como nós vamos ver agora aqui. Olha só, depois de tudo isso ter acontecido, primeiro lembra-se que Jesus estava sendo com Jairo para ir visitar a filha de Jairo. Jairo estava desesperado e se joga aos pés do Senhor e diz, me ajuda, minha filha está para morrer. Mas se você for lá e orar e pôr as mãos sobre ela, ela será curada e viverá. Olha o desespero. Olha como as palavras mudam. Olha a situação de Jairo. Olha que Jairo fala no verso 35. Desculpe. No verso 22, Jairo fala assim, a minha filha está morrendo. A filha dele estava morrendo. Agora olha só, na mesma hora, olha só, verso 35 diz o seguinte, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e da dirigente da sinagoga, a sua filha morreu. Disseram a ele, não precisa mais incomodar o mestre. Quero chamar a atenção para duas situações aqui nesse texto. Primeiro, as pessoas chegaram e falaram para ele, a sua filha morreu. Por mais que as pessoas falem na sua vida, não tem mais jeito, não olhe, não escute, porque a última palavra vem do Senhor. Vamos ver nesse texto hoje, que a última palavra vem do Senhor. Olha só, e ele fala o seguinte, não incomode mais o mestre. Quantas vezes você já ouviu falar, você é muito pequeno, você não pode pedir para Deus algo porque é impossível. Ei, peraí, Deus não é soberano, irmãos? E por que nós ficamos cheios de mimimi? Jesus ensina que nós vamos orar e dizer, Pai nosso. Se Jesus nos ensina a orar, chamando Deus que é todo poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, conhece os nossos desejos, nosso coração e da nossa mente. Ele diz com todo o carinho que nós devemos primeiro chamar Pai Nosso. Como? Olha só. E aqui, eu acho que Jairo nesse momento deve ter esmorecido, porque o amor de um pai para um filho, meus irmãos, é algo totalmente diferente. Você pode dizer para um amigo, eu te amo, mas quando você olha para um filho, o filho sabe que você ama ele, e você sabe que você ama o filho. Não tem comparação. É só um sentimento que quem é pai entende. E quem é filho também entende. Verso 36, não fazendo caso do que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Olha bem, não tenha medo. Somente creia. Qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós não cremos 100% no Senhor. Nós olhamos e dizemos, tudo bem, eu até concordo, talvez. Não, você tem que crer. Crer é algo que você não vacila, é algo que você diz, não vai acontecer. Vai acontecer. Eu mesmo passei por várias situações da minha vida. E muitas vezes as pessoas chegavam e falavam assim para mim, olha, e se não acontecer, o que você vai fazer? Eu falava assim, eu sei que Deus tem algo para mim. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que vai acontecer assim, 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 assim. E de repente acontecia. E as pessoas falavam assim, mas como? Porque eu criei. Porque eu criei. Mas Deus desceu, falou com você. Não só isso. Que Deus fala conosco nas orações, na palavra, nos momentos que nós estamos devocionais com o Senhor fala muito conosco. Se Deus não está falando com você, meus irmãos, eu te faço um desafio. Comece a orar. Comece a buscar o Senhor nas Escrituras. Comece a ter intimidade com o Senhor e Ele irá falar com você. Mas eu quero te chamar a atenção para o crer. Olha que Jesus fala, tão somente creia. Creia. Tenha fé, creia que as coisas vão mudar. Busque por merecer essa mudança. Jairo estava desesperado, mas uma palavra veio diante de Jairo. E Jairo deve ter esmorecido, deve ter perdido as suas forças. E o Senhor levanta e diz, somente creia, Jairo.
Creia. Somente creia. Mais para frente, nós vamos ver. Jesus chega à casa de Jairo. E de repente o povo está lá já fazendo o velório, lamentando, chorando, se descabelando. Essa criança, embora tinha 12 anos, tinha toda a vida pela frente. Quando nós vemos uma situação de uma criança dessa, nós também ficamos chocados. Se uma pessoa já de uma certa idade se vai, nós já ficamos tristes. Imagine uma criança. E aqui Jesus chega e fala o seguinte: por quê? Porque todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Lembra que ele falou do seu amigo? Quando todos, ele já fedia. E Jesus chega e fala: Lázaro, vem. Jesus tem poder, meus irmãos. Jesus tem poder, tem autoridade. E o povo começa a rir de Jesus, porque Jesus diz o seguinte: a criança não está morta, mas dorme. Olha só. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele manda que todos saiam. Pega o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele e entra na casa. E olha o que vai falar o verso 41. Tomando pela mão, ele disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus pega uma criança que já não tinha vida e fala: levante-se. Agora eu te pergunto nessa noite: será que Jairo tinha força o suficiente para crer nesse impossível? Como está a sua vida? Você tem força o suficiente para crer que Deus pode realizar o impossível na sua vida? Na sua família? Nos seus amigos? Aonde você vive? Pense nisso. Agora eu quero chamar a tua atenção para as coisas como acontece hoje. Olha que Jesus deixou para que nós tenhamos um parâmetro e entendemos um pouco da autoridade de Deus sobre nossas vidas. Então, em João 14, do 12 em diante, é o seguinte: digo-vos a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei com que vocês pedirem em nome do Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Outra coisa: pastor, isso aqui era para os discípulos, pastor, eram todos apóstolos, eram todos homens assim que eles viam Deus face a face. A Bíblia relata que não era bem assim. Jesus deixou isso para os seus discípulos. Olha o que Jesus fala. Aquele que crê em mim. Você crê em Jesus? Você crê que você pode levantar da onde você está e andar? Você crê que você pode ser curado e pode ser restaurado? Aleluia! Amém? Glória a Deus. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, meus irmãos, mas Deus é soberano e Ele sabe. Esta é a mensagem que eu tinha para os corações dos irmãos. Eu quero orar com você nesta noite. Eu não sei como você está, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Se você tem sofrido por esse mal que assola o nosso século, a nossa nação e o mundo todo, que chama-se ansiedade, chama-se depressão e chama-se qualquer coisa que não deixa você deitar na noite e descansar, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Se você tem problemas que você acha que é impossível de resolver, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Chame a sua família para diante de você. Abracem-se.
você está em casa, você está no conforto do seu lar neste momento. Abracem-se. E eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós te louvamos, como a tua palavra nos ensinou nesta noite, Pai. O Senhor é soberano. Senhor Jesus, nós queremos crer como esta mulher do fluxo de sangue. Nós queremos ter fé, ó Deus, como ela. Nós queremos crer que o Senhor pode restaurar nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes. Senhor, nós temos sofrido com tantos ataques, porque muitas vezes não temos nos preparado para os dias maus. Mas, Senhor, nos ajuda. Amado Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a crer. Nós sabemos que o Senhor, amado Espírito Santo, intercede por nós, e nós pedimos, eu e meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, que estamos prestando um culto diferente, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. Ela produz vida e vida em abundância. Senhor, nós pedimos, nós clamamos a Ti, que aquele que precisa de cura seja curado das emoções. Cura as emoções, Pai. Que todo o foco de depressão venha desaparecer dos pensamentos e dos corações. Senhor, que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam crer que o Senhor pode curá-las, seja de uma maneira sobrenatural ou seja de uma maneira natural com os médicos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Creia, tenha fé. Jesus falou para Jairo, no momento mais difícil, creia. E eu falo para você, no momento difícil da sua vida, creia que a restauração está começando na sua vida. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, que você possa ter uma semana ainda abençoada. Amém? A graça e a paz. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.